Ei, meu nome é Rafael Oliveira e esse é mais um QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite muito especial, está aqui comigo um convidado e um grande amigo. Quem é? É o Robson. Beleza, Robson? Beleza. Mais conhecido como Robinho, todo mundo conhece como Robinho. Robinho da Speed, Robinho do Açougue. Robinho do Açougue. Rapaz, é sempre a gente, né? Todo mundo chega aqui, a primeira coisa que eu faço é constranger a pessoa. Chega, poxa, até que você veio agora você tá aqui. Foi amarrado, fui buscar na casa dele, viu? Fui lá na casa dele buscar. Depois de tanto tempo, tamo aí. E aí, vamos conversar, né, sobre a vida, sobre as trajetórias. Vamos conversar. E do nada aqui no QuestioneCast, a gente começa com um questionamento, né? E eu vou fazer um questionamento sobre o quê? Sobre a trajetória do Robson aqui. A trajetória é o quê, né? O que é que te trouxe até aqui, os dias de hoje? Foi fácil? E me fala um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Então, a trajetória é longa, né? Montanhense a vida toda a vida. Então a gente tem uma história grande. Então o que acontece? Profissionalmente, né? Eu ingressei no supermercado Peg Pague, o pessoal lembra, hoje já é o Mecol, né? Aí eu ingressei ali, trabalho dificultoso, né? Proprietário Teodorico, né? Começando a trabalhar ali com o pessoal, repositor de mercadoria. E começamos ali, grandes sonhos, né? A vontade de fazer faculdade, estudar, de crescer. Acho que todo jovem, né? Pensa isso. Embora ainda seja jovem, né? Mas... Não tão jovem assim, né? Como antes, né? Eu não passei dos 30 ainda, tá bom. Pois é, nós temos menos de 30, tá bom. Então, somos jovens ainda, viu, gente? Aí, o que acontece? Logo eu fui trabalhar no açougue, né? O pessoal gostou de mim no açougue, era um pouco comunicativo. Então fui trabalhar no açougue. Trabalhei no açougue ali uns 7 anos ali no açougue. Logo depois que eu saí do açougue, do supermercado, com 7 anos de trabalho, eu fui trabalhar, inventei de abrir o meu açougue. Agora eu queria ser empresário. Comecei a montar o meu açougue, aquele processo todo, eu fiquei 2 anos com o açougue aberto. Açougue do Robinho, carne de sol no azeite, carne de sol no vinho seco, coloquei toda a experiência em prática, né? E aí aquele negócio rodava, sorteio de um boi, colocava um boi pra berrar na rua, aí na... Então todo esse processo, e trabalhando, e assim, o meio que eu sempre motivo é a proximidade, né? A conectividade com o cliente, com pessoas, né? Era sempre muito grande. Então assim, muito cliente, muito envolvimento com as pessoas, e assim crescendo. Enfim, o açougue não deu certo, né? Naquele tempo a gente trabalhava com muita notinha, coisinha anotada, né? Aquele negócio quebrava. Quem não tinha dinheiro... Se quiser aproveitar nesse momento aqui para fazer algumas cobranças, fica à vontade, viu? Não, meu coração já tá curado. Então, açougue hoje bom é pra ir lá comprar carne, né? Então tem um pessoal aí, parceiro nosso hoje aí, né? Um abraço pro pessoal. Depois eu falo até os nomes aí do pessoal. Mas açougue hoje só pra... Então, a carne de sol no azeite hoje eu faço só pra mim, a carne de sol no azeite também. E a picanha hoje hoje em dia tá fácil? Não, não, tá difícil. O pessoal tá comendo picanha ainda não? Aí à vontade? Ainda não. A expectativa, né, tem que virar realidade, porque tem uma promessa de picanha, mas até agora ninguém... Mas enfim, e aí, nesse processo de vida, né, eu fui profissionalmente falando, né, e fui trabalhar. Depois desse açougue eu já fiquei meio... Não tinha terminado minha faculdade ainda, não tinha começado a terminar a faculdade ainda, que era, né? Eu tinha um sonho de fazer engenharia florestal, né? Só que aí não deu certo, não tinha condições financeiras. E aí eu fui trabalhar, né? No que aparecia. Eu já fui de tudo nessa vida, assim, um pouco em tempo profissionalmente, né? Eu trabalhei de jardineiro ali na casa de Euflazina, né? Luscane ali, uns 4 anos quase. Já fui ajudante de pintor, pedreiro, vender picolé em rua. Então, esse processo todo, né, de vida. Até chegou um dia que, né, fui convidado a trabalhar na Speed Telecom, né, 11 anos aí na estrada aí. E aí se deu todo o processo. Lá dentro eu fiz faculdade, fiz história, né, nada a ver com telecomunicações, mas fiz lá dentro história. Fiz uma pós-graduação lá também. E aí o que acontece? Depois eu acabei estudando telecomunicações, né? E aí fazendo curso, entre outros, gestão de pessoas, um pouco de administração,
um pouco de tudo em relação à telecomunicação e crescendo, evoluindo. Hoje estamos aqui representando totalmente o Speed Telecom. E hoje aqui eu vou fazer um agradecimento para você, você foi um dos apoiadores aqui do canal desde o início. Então, todo mundo que vem aqui é apoiador e apoia a gente e a ideia, a gente agradece, né? Muito obrigado mesmo por estar apoiando aqui. Tô muito feliz, cara, por você estar aqui falando da sua história. Você é uma pessoa que eu quase não vejo, né? Quase não vejo. Pra mim estar aqui foi, coitado de Rafael, 10 convites, não, nós vamos marcar não dava certo, era uma coisa, era outra, mas hoje deu certo. Semana passada outra vez não, quarta-feira, vai dar certo. Vai dar certo. E hoje, Deus permitiu, estamos aqui pra falar. Então vamos falar, vamos aproveitar. Vamos falar porque hoje, né, a gente vê que toda profissão, o que é fora da curva ali, que faz a diferença, o quê? É falar. Entendeu? E você, como eu conheço uma pessoa bem comunicativa, eu quero saber, assim, quais foram assim, os benefícios que você teve através da sua comunicação, assim, em cada empresa que você trabalhou. Fala pra gente um pouquinho. Então, isso é uma coisa bem interessante quando nós falamos de comunicação, de lidar. Porque as pessoas têm medo de comunicar, né? Por exemplo, isso aqui, nem todo mundo consegue, as pessoas travam, às vezes tem dificultoso, né? E é um grande processo de aprendizado. Quanto mais você se comunicar cada vez melhor, cada vez que isso flui mais, você vai conseguir atingir níveis e superar medos que todo mundo tem. Por exemplo, junta um grupo de pessoas para fazer uma reunião. Então as pessoas que vão falar ali, às vezes estão tremendo. O engraçado está tremendo quem vai fazer a reunião e quem está sentado para ouvir também participar, né? Mas a comunicação, ela tem esse leque de nos acrescentar, de nos levar a boa informação, a informação da forma correta. Então isso te ajuda muito. Então o que acontece? Desde o princípio, por falar demais, ou às vezes me comunicar demais, eu vi que algumas áreas da minha vida eu ia ganhando um certo espaço, né? Por exemplo, quando eu cheguei no supermercado, por exemplo, para trabalhar, por conversar com as pessoas, de não ter a dificuldade de dizer um bom dia. Às vezes a questão do bom dia, às vezes de cumprimentar as pessoas, parece que é algo que você aprende em casa, educação. Seu pai te ensina a dizer bom dia, boa tarde, cumprimentar as pessoas. Mas às vezes nós temos essa dificuldade. Então, pelo fato de chegar ali no ambiente, cumprimentar os meninos, às vezes de conversar com outro, conversar com um cliente, abraçar um cliente, ter um relacionamento bom com as pessoas sempre falam, puxa, eu preciso dessa pessoa representando aqui ou fazendo alguma coisa aqui nessa linha de frente de atendimento. Porque é isso mesmo que vai fazer com que o cliente seja tratado bem. É que os cursos vão te ensinar a ser assim, para frente, né? Um proativo, né? De cumprimentar, de falar. Então, isso é muito bom. Isso eleva o seu patamar de vida, você como pessoa, profissionalmente. Porque as pessoas vão te ver como uma pessoa educada, uma pessoa, né? Que está sempre ali disposta, que abraça, que cumprimenta. Fala, pô, pessoa bacana de sentar para conversar, pessoa bacana de você sair, fazer uma viagem, pessoa que não para, que sempre tem um motivo, uma piada, nem que seja para falar, né, da chuva que não cai hoje, mas... Nem que seja para isso. Mas é bom, imagine você pegar Então assim, quando você chega em um ambiente em que você é notado, em que você tem atenção, é bacana. Já a pessoa chega na casa de uma pessoa, a pessoa... Você entra na casa da pessoa, a pessoa não te recebe, né? Então é chato. Então assim, o comércio e a vida nossa, ela vai andar muito em relação a isso. Então a comunicação, ela faz você crescer, ela vai te dar uma visão diferente. Desde que, assim, e engraçado que o crescimento tanto das empresas, das pessoas, vai se dar muito por isso. Da comunicação, da forma como você trata as pessoas, do dever que nós temos com o próximo, né? Isso é muito bacana. Às vezes não de fazer isso por obrigação, mas por gostar de fazer isso. Eu vejo que gente tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, por exemplo, eu não gosto de ficar sozinho, por exemplo. Por quê? Eu preciso de conversar. Se eu não tiver ninguém, com quem eu vou conversar? Então, isso me deixa entediado. Então, eu preciso de pessoas. Então, a questão de precisar de pessoas, de estar com as pessoas, isso é top demais. Já pensou? Chega uma sexta-feira, as pessoas querem fazer o quê? Se juntar para o final de semana chegou, né? Na semana, onde você estiver, no trabalho. Então,
é muito bom essa questão. Agora você vai ver que às vezes quando as pessoas têm dificuldade de comunicar, ou às vezes é grossa na hora de falar, não consegue se expressar, isso cria um ambiente ruim, isso cria uma imagem ruim, isso não Fecha o clima, né? fecha o clima, não ajuda em nada. E quando você tem uma boa comunicação, se você entrar e sair com as palavras, você consegue parar uma guerra. Ou começar. Você sabe que do nada, né? A gente faz o questionamento, né? E antes que comece alguma guerra por aí, né? Eu vou fazer um questionamento aqui. Eu observo assim na sua conversa, no seu jeito, né? Que você tem assim uma cordialidade. É muito assim, fluente. Por exemplo, muitas pessoas fazem cursos, eles vão para ter um melhor atendimento, para ter melhor desenvoltura. Agora eu vou perguntar sobre a cordialidade. Você acredita que essa cordialidade vem da pessoa ou ela pode aprender em algum curso? Ou como funciona isso? Boa pergunta. Então, eu acredito que isso pode ser desenvolvido sim. A pessoa se esforçar, acredito que ela pode se desenvolver sim. Ela pode começar a se observar. As pessoas que se acham, por exemplo, eu ensino meus filhos isso. Aqui, ó, a pessoa chegou em casa, eu quero que ele cumprimente. Se eu não tiver, ele vai fazer sala para a pessoa. Entendeu? Se a mãe não tá, ele tem que sentar lá, quer um café, então eu ensino, né? Eu acredito que a pessoa, ela aprende, né? Mas também acredito que existem pessoas que já nascem com esse intuito, já com essa, pelo menos alguma coisa de bom, né? Que tem pessoas que sabem, já nascem fazendo um monte de coisa já que... Mas eu acredito que essas duas coisas podem acontecer. Tanto aquelas que já é nato, por exemplo, eu sou nato, né? Eu sou nato, essa coisa de cumprimentar, de fazer aquela bagunça, de puxar fila, então é o tempo todo. Então, fazer uma piada, né? Entrar no carro, 4 pessoas para viajar, ou 5 você viajar e as pessoas não falam nada, e você olha para os 4 cantos, eu já fico doido, já olho para os 4 cantos, vambora, vamos conversar. Então isso aí vai muito. E isso aí, essa cordialidade, uma das grandes questões hoje, as pessoas pagando ou não, você vê que a cordialidade, essa coisa de cuidar um do outro, ela é muito grande. As empresas, por exemplo, elas são pagas para servir, mas todos estão no mesmo ambiente de servir as pessoas, seja com serviço, seja com móvel, seja com alguma coisa, seja com algum curso, seja com algum... Mas o tempo todo nós estamos servindo pessoas, independente de qualquer seja vendendo alguma coisa, ou seja, né, de alguma forma você está trabalhando com pessoas. Então, essa questão de comunicação, de cordialidade, é importantíssimo na vida de qualquer um, entendeu? Porque em todo tempo você vai ser médico, né? Você vai atender seu paciente. Embora, você vai concordar comigo que tem hora que você vai sentar para conversar com os médicos e o cara te dá... nem olha essa cara. Te trata tão mal que você fala, cara, o cara pode ser até bom. Você vai sair fazendo, o cara é top, mas o cara é horrível, entendeu? Né? Grosso nas suas palavras, grosso na sua forma de... Então isso te condiciona a ir longe. Essa forma de ser cordial, de entender que nós precisamos servir independente. Mas eu estou pagando independente disso, entendeu? Nós temos que servir as pessoas independente de situação, seja com que for, mas a gente tem que servir bem, né? Então isso aí acrescenta muito e pode mudar muita coisa na vida de pessoas. Que às vezes vai começar um negócio e acha que é só uma questão de empresa, dinheiro e visão, sem não ter a visão básica, daquela coisa básica, que é lá aquele feijão com arroz, que é tratar as pessoas bem. No começo é isso. Aproximar de pessoas, entender que essas pessoas que, né, nós olhamos hoje para grandes empresas, grandes negócios, cara bilionário. Quem sustenta essas pessoas, às vezes, não menosprezando ninguém, mas são as pessoas mais simples que estão ali no dia a dia, ralando no dia a dia. É o pedreiro, é o pintor, é aquele cara que vai lá e compra seu produto, que vai lá na sua empresa, que investe ali, ele pega o dinheirinho dele suado. Então são essas pessoas que movimentam o mundo, entendeu? Então essas pessoas precisam ser respeitadas, precisam de atenção. Tem que ser top. E tem que ser igual, né? Igualitário. Eu observo que tem muita gente no seu dia que precisa de um bom dia, realmente. Porque às vezes ele sai de casa, já tá ali fazendo o trabalho, as pessoas passam por ele e ele se sente não notado, entendeu? Então tem muita gente que precisa realmente de um bom dia. Todo mundo precisa de um bom dia. Não é? Só tem horas que não tem como dar bom dia pra pessoa, né? Não, tem horas que não. Quando é à noite, né? Principalmente.
Engraçado que eu te ligo todo dia. Aí eu te falo, é engraçado que você vê que assim, eu procuro nunca só dar bom dia, né? Eu não consigo parar no bom dia. Eu falo bom dia e sempre te jogo uma piada logo depois. Sempre tem umas piadinhas, né? Aí você sempre sai fora. As piadas de dos bom dia, né? Aí você vê que o cara tá acordado, acordou mesmo, porque senão. Então é uns negócios assim, eu coloco o cara pra pensar já acorda com o bom dia e bota o cara pra pensar no que ele tá falando. Então tem como. Então assim, a comunicação é algo essencial em todos os sentidos. Então, todo ramo que você vai, todas as pessoas, né? Já pensou? Vocês juntar a família e não ter uns 3 ali diferentes pra fazer uma alegria, alguém que sobe na mesa e que dá uns 3 gritos, alguém que fala, tá na mesa pessoal, então é diferente, a gente precisa estar. Agora, assim, condicionado a isso, entender que, embora escolha profissões ou querer ser diferente, que a cordialidade, isso aí é primordial na vida de qualquer um. Lembrei até de um fato, né? Tinha um senhor uma vez, ele me procurava para fazer serviço de informática. E aí, um dia ele me perguntou, você tem tal peça? Eu falei, não. Aí ele chegou para mim, olha, vou te dar um conselho aqui. Não é assim que funciona, entendeu? Se alguém chega para você e pergunta se tem tal peça, você falou, meu amigo, sinto muito, mas eu não tenho essa peça. Você tem que conversar com a pessoa direitinho. Aí eu cheguei para ele e falei, hein? Meu amigo, não tenho. Aí a gente riu, entendeu? E descontraiu, mas realmente eu trouxe pra minha vida porque... É diferente. Porque é diferente quando você comunica, até quando você vai dar uma má notícia, infelizmente você tem que contar de uma maneira menos ruim possível, né? Menos trágica. Menos trágica possível. Então, por exemplo, atendimento. Eu sempre oriento os meninos que trabalham com a gente no escritório, atendimento. Chega uma pessoa, né? Aí o atendente começa a atender. Aí chega o segundo, aí ele entra na fila e ninguém fala nada com ele. Aí entra o terceiro, daqui a pouco você está com a fila com 5 pessoas. Olha, é horrível você estar numa fila onde você parece que... Você não sabe o que está acontecendo. Se o que tem na frente realmente está sendo atendido, ou se está parado o atendimento, você não sabe de nada. Então eu sempre oriento os meninos, assim, as pessoas entrou no lugar, você está dizendo o primeiro, entrou o 11º. Bom dia, boa tarde, só um momento que eu vou te atender. Ela já começou o atendimento dela, né? Ela já tá sendo notada. E isso é o que a gente gosta, de ser notado. Você vai sentar ali e dizer, não, já peguei minha senha. Isso. Né? Já peguei minha senha. Qual é a senha? A senha é esperar agora. Fui notado, tô aqui, daqui a pouco grita a minha vez. Então, e às vezes você entra, 10 pessoas ali, você senta, ninguém te fala nada, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Você fica ali, você não sabe o que está acontecendo, e você fica ali. Aí às vezes você chega lá, tem aquele tanto de gente, às vezes a sua situação já não vai ser tratada mais ali, porque está em outra situação, ninguém te falou nada, entendeu? Então é bem relativo essas coisas. E a pessoa às vezes chega ali, né, por educação, não vai falar, me atende aqui. Não, ele vai ficar ali e tal. Tem muita gente que ele pode esperar 1 minuto, se ninguém falar com ele, ele vai embora. Vai embora e tipo, então é muito importante realmente. Eu sinto muito mal, muito péssimo quando eu vou num local, eu chego lá e paro, fico igual um 2 de pausa ali parado e parece que não tem ninguém, parece que sou invisível, sabe, no local. Aí eu fico lá. Aí eu fico querendo ser atendido. Falei, meu Deus, aí eu fico, poxa, a gente tá pagando e a gente está pagando para não ser notado. Então eu tô esperando aqui. Então tem muita gente procurando cliente para alguma coisa, né? E às vezes vai no local, tá lá e ninguém te nota. Ninguém te nota. E assim, em todo ramo que a gente vai, o ser humano ele tem essa necessidade. O ser humano ele tem a necessidade de ter a importância dele. Ele precisa ser notado, ele tá ali para que as pessoas, né, observem ele, que dêem um bom dia. Poxa, é muito chato. Essas são coisas que a gente aprende em casa. Chega na sua casa, né? Quando é criança, você vê a cordialidade, a questão de você, bom dia, você aprende com seus parentes, vai lá e dá benção, né? Uhum. Benção, meu tio, benção, minha tia. Se você não dava, o pau comia. Não começa por isso aí. Às vezes, Rafa, as pessoas vão dizer hoje assim, cara, por que você tem esse costume de cumprimentar as pessoas com bom dia e boa tarde?
é porque você aprendeu a dar benção à sua tia, seu tio, porque seu pai e sua mãe obrigou você, te ensinou, não é obrigar, te ensinou a ter essa cordialidade. Então, às vezes, parece que não, mas a questão de você pedir a benção era a forma de você ali cumprimentar. Então, é automático. Então, hoje você não fala, né? As pessoas não são seus tios, mas é uma pessoa, então você vai notar essa pessoa. Maria, você dá um bom dia pra sua mãe de manhã cedo, né? E a benção? Não tem benção mais, não? Acabou a benção? Embora hoje os pais hoje já não ensinem tanto essa questão de benção. Então é aí. Essa questão de comunicação, ela começa a se perder. Porque assim, já pensou? O tio chega na casa dos pais, aí senta, e o menino tá lá. Tá lá no celular. Aí o menino, aí veio os parentes sentou com você pra conversar, o menino. Aí tio. Entendeu? Então assim, eu acho que às vezes a gente fala, eu quero achar um fio da meada. Talvez seja isso, entendeu? Talvez seja a ideia de você notar e desde pequeno entender, ó, chegou uma pessoa, né? Às vezes não é seu tio, mas ali é um vizinho e aí sua mãe fala, dá bom dia pra ela. Aí você, bom dia, pega na mão dela, você pegava. Isso, era mecanicamente, mas depois você cresceu acaba, com isso. acaba entendeu? fluindo. Eu vou linkar aqui uma coisa com a outra. Nós falamos de comunicação, na comunicação pessoal, não é Falar da isso? história um pouquinho. Um pouquinho da história, falar um pouco da comunicação pessoal. Agora vamos dar uma invertida aqui, vamos falar um pouco dessa comunicação pessoal, interpessoal e essa comunicação nessa área tecnológica. Vou misturar aqui que tudo deu certo pra você, parece que estava traçado já. Você é uma pessoa que comunicava, né? Já. E comunica, né? já um negócio bem... Deixa eu só colocar aqui antes de entrar nessa área que assim, eu não falei no início, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Robson Nascimento. Ótima comunicação aí, você não esquece de falar isso. Robson Nascimento Andrade. Deixa eu fazer aqui a metinha aqui da noite aqui. Minha esposa é Maíne Alves Andrade, né? Eu vou começar por aí, depois você conserta esse começo. E aí o que acontece? É por aí que as coisas vão fluir, né? Eu fazer agora 14, se eu tomar cuidado com isso aqui, 15 anos de casado, dia 3 de janeiro do ano que vem, né? Agora eu fiz 14. Então o que acontece? Vamos voltar para sua pergunta. Então, beleza, pessoal, viu? Ele é casado, viu? Tô avisando aqui. E vamos partir para o próximo passo. Próximo passo. Antes que o pessoal comece a comentar aí, né? Falando lindo, maravilhoso, uma coisa, ele é casado. Eu também, viu? Sou casado, viu, gente? Mas bem, para falar. Avisar também aqui, né? Alto, pode falar. Alto. E aí eu vou partir aqui, né, para essa outra... esse link. Juntando tudo aí. Vou linkar aqui. Na parte de comunicação, a gente observa o quê? Você trabalha numa empresa de telecomunicação e você faz ali um ambiente para preparar ele para atender a cidade, a região. Porque a Speed Telecom ela é uma empresa regional, não é isso? Regional. Que abrange aí uma boa parte aí do Espírito Santo. Parte para outros lados aí também, né? Para as divisas, não é isso? Sim. E Nanuque, né? Mais sim. E como assim, comunicar com... Porque assim, quando você comunica ali na empresa para resolver algumas coisas que a empresa precisa resolver, né? Porque assim, todo dia, como qualquer vida e qualquer empresa, tem muitas coisas para ser resolvidas, não é isso? Sim. Como ali a comunicação e o seu tempo é muito corrido, e como funciona o seu dia a dia, seu celular? Fala pra gente um pouco aí. Então, falar um pouquinho de telecomunicação, Speed Telecom, né? Deixa eu falar um pouquinho primeiro da Speed. O Speed hoje é um provedor pronto, atualizadíssimo em relação a isso, para atendimento de internet. Hoje nós atendemos a cidade de Montanha, né? Quase 90% do comércio, Speed Telecom, prefeitura, todas as farmácias, todos os supermercados. Então a gente, né, conseguiu chegar a esse feito. Mas assim, o interessante é como você disse a semana passada sobre a questão da Speed estar formando aí, né, profissionais na área. E eu sou um desses, né? Eu sou um desses que se formou na Speed, assim. O mentor é o Moisés Ferreira, né? Moisés Ferreira
Moisés é um cara extraordinário, uma visão extraordinária, que acreditou e batalhou, né? Então, e hoje está colhendo aquilo que correu atrás, aquilo que soou, aquilo que se perdeu aí de noite de sono, né? E aí o que acontece? Quando eu venho trabalhar com Moisés, por exemplo, eu venho para trabalhar como motorista, né? Naquele tempo era 2, 3 funcionários, então eu vim trabalhar como motorista, porque ele tinha um carrinho de passeio, né? E o carro de passeio dele ele não queria que os meninos, né? Você tinha que ter alguém que cuidasse um pouquinho melhor. Então naqueles primeiros anos ali, eu fui motorista. Então nesse motorista eu andava muito com o Jacques, então eu era ajudante de Jacques também. Então eu fui aprendendo a subir em torre, né? Fui aprendendo a fazer um monte de coisa, trabalhava em rede, montava torre, então fazia muitos processos. E assim, a gente trabalhava naquele tempo, cuidava tanto da clientela quanto da parte física, né? Torres, rádios, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Trabalhando um bom tempo nessa visão, logo depois o Moisés falou assim, ó, vai lá estava precisando de uma pessoa para fazer essa gerência lá no escritório, porque, né, e já tinha também a questão por conversar demais e ter essa comunicação um pouquinho avançada, né? Ele me deu essa oportunidade de ir para o escritório, trabalhar lá. Então lá eu abracei a causa e tomamos conta e dali a gente partiu, né? Então eu parti ali de uma situação de quase chegar a não saber nada, porque eu não sabia nada de telecomunicação, nada. E aí, né, através dessas oportunidades e junto com o Moisés, ele foi me orientando. Então todo esse tempo meu, toda a área minha de telecomunicação, todo o que eu conhecimento, tudo que eu fui aprendendo, tudo que foi evoluindo, praticamente o Moisés ele me formou do zero, né? Porque eu não sabia nada. Então, né, desde torres, desde de antenas, fibra ótica, logo depois que foi, né, já evoluindo. Então todo esse processo, o que eu fiz? É simplesmente investir na minha comunicação, né, investir nessa área, trabalhando com pessoas, né, e juntar essa questão de pessoas, de internet, né, de cursos, e aí você cresce, né, você aprende, você estuda, você se prepara para o mercado. Então o que acontece? Hoje, por exemplo, quando eu pego o meu dia a dia, eu já saio, eu trabalho 24 horas praticamente, né? Vamos dizer assim. Por que eu falo assim? O meu celular, por exemplo, eu atendo o meu cliente sem problema nenhum. Não tem frescura. Se ele me ligar 10 da noite e tiver um problema e eu puder resolver, vou resolver. Então o que acontece? Se ele me liga, se ele está precisando, e eu aprendi uma coisa, assim, como eu quero ser tratado, então eu quero tratar esse cara, entendeu? Então assim, e aí a gente sai na frente, porque meu dia se torna assim, já sai de casa já todo programado, já sai de casa programado, o que nós vamos fazer hoje aqui, vai trabalhar, onde que nós vamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, eu tenho uma agenda já para cumprir com o cliente que visitar a tal hora, estou com o cliente precisando de um suporte, e aí eu já saio com todo esse processo já rodando na minha cabeça o dia todo, né? Então o que acontece? Automaticamente, é algo prazeroso para mim, porque é algo que eu gosto, né? É algo que eu gosto, é algo que cada vez me motiva mais. E crescer, por exemplo, uma cidade nova para mim cada vez é mais como um presente, porque é um negócio que você aprendeu a gostar, você gosta daquilo, né? Você desenvolve. E você está o tempo todo trabalhando com pessoas, você está servindo pessoas, você está ajudando, você está resolvendo um problema, você está contribuindo com a sociedade de algum jeito. Então é uma área que eu gosto muito, que eu me identifico muito, né? Então esse é um dia meu assim, né? Você já começa ali, é um dia turbinado. Porque se você não tem tempo na sua mente para parar e falar assim, vou deixar minha mente ficar aqui sem pensar em alguma coisa agora. Você sempre vai ter um momento para... Sempre tem coisas sendo criadas, sempre tem algum treinamento, sempre tem alguma situação acontecendo, sempre tem uma equipe para estar coordenando, sempre tem pessoas para estar vendo a produção de serviço, sempre tem pessoas para estar direcionando, e assim vai o ano todo, assim, né? Antigamente na Speed tinha menos pessoas, dava para você contar rapidamente, ali tem 7, tem 6, tem 5. Hoje em dia, você tem um número de costas, e quantas pessoas tem que você coordena? Ah, tem mais de 30 já. Então, assim, a preocupação é grande, mais de 30 pessoas. Esses dias eu tentei contar lá, mas o pessoal não parava, entendeu? Eu não consegui contar todo mundo. Então vamos lá. Pra gente ter uma ideia, você falou que a Speed hoje, então, a Speed hoje, o que ela faz? Ela agrega, o que a Speed gosta, o que a gente gosta de fazer?
como a gente se preparou, nós viajamos para fora, participamos de muitos trabalhos fora do estado, né? Lemos, conseguimos absorver muita coisa, conseguimos pegar o que é de melhor do mercado e nós pegamos as pessoas hoje e conseguimos preparar essas pessoas, né? Desde atendimento a call center, desde um técnico na rua, desde uma pessoa que trabalha no almoxarifado financeiro, né? Então, enfim, várias funções. Então, tudo isso aí passa por um treinamento nosso, né? De uma visão que nós entendemos que precisa ser assim. Então, o que acontece? Acaba que a Speed hoje é totalmente montanhense, né? A gente fala assim, vamos valorizar a Speed Telecom. E realmente ela precisa ser valorizada na cidade. Por quê? É uma empresa que começou do nada, que o Moisés acreditou, que batalhou, né? E que hoje alcançou o que alcançou, né? Hoje já está atendendo aí a ter Vitória, fibra ótica, a melhor tecnologia já inventada para trabalhar com a internet. Os melhores serviços, os melhores equipamentos que suportam as velocidades que a empresa vende. Então o que acontece? Ela, além de gerar emprego para a cidade, ela vai gerar emprego, ela vai contribuir com a cidade, com todo imposto, tudo fica aqui. Gerar emprego, né? Já falei, gera emprego. Aí vem, por exemplo, falando dos nossos serviços, é uma empresa que hoje trabalha praticamente com o cliente a um custo barato. Você vai instalar a internet da Speed Telecom hoje, você não tem taxa de instalação, é fibra ótica, já vai um equipamento já compatível com aquela velocidade para a sua casa. Então antigamente você tinha que pagar taxa de instalação, tinha que comprar um roteador, né? Uhum. Hoje você não compra, então já vai tudo isso para sua casa. Aí a Speed inovou, o que a Speed fez? Vamos buscar canais de TV, porque era uma dificuldade, a antena parabólica, aquele negócio todo, então a gente colocou os canais de TV, uma grade de canais de TV, hoje são quase 100 canais de TV disponíveis para o cliente. Aí nós vamos na casa do cliente, o cliente não preparou a sua rede, né? Ele tem um ponto de internet, mas às vezes ele quer usar uma internet lá na sua área de churrasco. E aí o sinal do Wi-Fi não chega lá. Aí aciona a Speed vai lá, faz a expansão da rede do cliente, né? Nós chamamos de ponto único. E o Wi-Fi que nós colocamos na casa do cliente é um Wi-Fi Plus. Então você vai vendo que existe uma qualidade, né? Por exemplo, eu entro no carro, vou para a casa do cliente para fazer análise na casa do cliente, da expansão da rede dele, para orientar ele melhor como fazer isso melhor e fazer, entendeu? Então assim, além da qualidade, além de ser montanhense, além de tudo que é gerado, tudo para cá, essa visão para cá, nós temos uma qualidade de não perder para ninguém, mas sim está a um nível até maior, porque assim, já correndo, nós lançamos no ano passado o Qualifica, que são quase 300 cursos disponíveis no site da Speed. Então, cliente que era cliente da Speed poderia entrar lá e fazer curso, receber lá o seu certificado com o seu nome lá. Quantidade de hora, tudo certinho. Então, esses cursos geralmente você pagaria para na internet, você tinha que pagar para fazer, entendeu? Tinha o League Doctor. O League Doctor, precisei ali de uma receita final de semana para pegar um remédio, por exemplo. Podia fazer uma consulta online. Ia lá, fazer essa consulta e poderia pegar, por exemplo, uma receita que ele precisa comprar um remédio, que não precisaria ir no médico, assim. Ele fazia a consulta online, gratuito. Olha as inovações, né? Aí nós chamamos de SVA. Olha que implantação de visão de serviço. Tremenda. Você pega aí, hoje, provedores aí fora do estado que não tem, né? Internet, e muitos ainda que vão trabalhar da forma arcaica, né? Então nós temos hoje uma visão em questão de patamar, porque o Moisés ele gosta ou o trem é de excelência ou não é, né? E essa coisa não vai meia boca porque não vai, entendeu? Então tem que ser bom, né? Então assim, a gente com essa ideia pretende cada vez mais, né, crescer, valorizar o cliente, servir esse cliente, entendeu? Porque a gente entende que o cliente ele é importante. Ele é tão importante porque é o cara que mantém tudo. Então tem que ser valorizado. O cliente tem que ser valorizado. Não só por ser cliente da Speed, mas em todas as áreas. O cliente nós precisamos entender. É claro que existe o direito da empresa e do consumidor, né? A gente não pode embolar as coisas, né? Mas o cliente é vital para qualquer ramo, qualquer área, né? Vou mandar um alô aí. Essa semana vai ter o dia do consumidor. Vamos dar um alô pro pessoal, consumidor que está ali apoiando e fazendo justo, né? Exige os seus direitos, né? Estamos para atender e exija o seu direito e a gente, né, agradece muito o consumidor que teve que estar apoiando aí as empresas, né? As empresas, exatamente. E assim, de suma importância,
Mandar um alô pro comércio de montanha, né? Comércio inteiro aí, peso, nosso amigo Valdec, falar alguns aqui, mas receba nosso abraço, nosso agradecimento. Esse ano, em dezembro, nós fizemos uma carreata, né? 15 anos da Speed Telecom, nós saímos agradecendo aí. Foi uma grande festa, foi muito bom. Comerciante por comerciante aí, para nós é muito satisfatório, né? As farmácias, hotéis, Marco Boldrini, né? Nosso muito obrigado. Tem uma galera aí, eu não vou lembrar aqui de nome, né? Mas uma galera... É muito cliente, né? Muito cliente. Vou mandar um alô geral, porque... muita gente. Então nós estamos hoje, por exemplo, só para ter uma ideia, a Fibra tem Vitória, né? Então nós temos aí um grande campo para crescer, contar com o apoio dos montanhenses, porque afinal de contas, quando você está lá em Soretama, lá em Ares, o pessoal... É da onde essa internet? É lá de montanha, né? A base está lá, começamos lá, a história começa aqui. O Moisés esteve aqui, eu acho que ele falou um pouco sobre isso, né? Então... Falou da ideia ainda de ir ainda para lá ainda. Então... Agora assim, já avançou, viu? Da época que ele veio para cá, a empresa não para. A empresa sempre está ali inovando, trazendo conhecimento, buscando, fazendo pesquisas, né? Porque assim, não é só de uma hora para outra. Vou botar a internet em tal local, puxar um fiozinho e chegar. Não é assim que funciona. Muito difícil. É toda uma estrutura, não é isso? Toda estrutura para você ter credibilidade para uma cidade é difícil. Por exemplo, nós montamos... Nossa ideia, por exemplo, é fazer de montanha cidade modelo na internet. Então, toda evolução que tiver, equipamentos, atualizações... Então, o primeiro lugar a ser feito, nosso ponto de partida sempre vai ser montanha. Então, o cliente vai estar sempre pronto para receber, né? Às vezes você vai receber uma ligação, olha, eu queria te dizer que o senhor acabou de, né, ser contemplado com uma velocidade maior, ou nós iremos trocar o equipamento de sua casa, ou alguma coisa ia acontecer. Isso são atualizações que estão acontecendo. E isso, gente, é custo zero, né? A Speed, ela sempre custo zero. Assim, o cliente não paga por atualizações. A Speed, você vê que ela vai modernizando, a coisa vai acontecendo. E ela não liga para o cliente, por exemplo, para dizer, esse ano atualizou o seu plano no final do ano e você vai passar, né? Às vezes tem empresa que liga, tem umas que nem liga, já manda o carnê direto. Não, aumentou aqui R$10, aumentou, né? Uhum. Então a empresa ela vai evoluindo, as coisas vão acontecendo, né? O que vai acontecer são cada vez velocidades cada vez maior, né? Capacidades maiores, e atender o cliente ficar satisfeito, né? Para você, como é assim, o feedback quando você vai na rua, na sua própria rede social? Como funciona assim, quando você sai? Fala um pouco pra gente. Então, hoje, quando esse trato com o cliente é muito bom. Eu gosto muito, quando eu falo a gente gosta de pessoas, porque é uma coisa extraordinária, né? Atender pessoas não tem preço. Anteriormente, quando eu trabalhava em açougue, pra ter uma ideia, chegava na sexta-feira, as velhinhas chegavam com aquele pedacinho de pau, uma cocadinha pra você, meu filho, e pegava uma cocadinha ali. Então, sabe, uma forma de agradecimento, uma forma, embora esteja pagando pelo serviço, mas o cliente é extraordinário, né? Quando o cliente, quando ele é bem tratado, ele paga bem por aquilo, mas ele quer ir além às vezes, porque o cara já quer ir para de tênis, esse negócio de cocada, né? Tudo que o cliente faz é uma coisa bacana em casa, ele lembra do cara que atende, não, vou levar pro açougueiro, ou pro instalador, ou pro, né? Então sempre tem essas... Então o que acontece? Acaba que hoje eu tenho por exemplo, na cidade de montanha, uma conexão muito grande com as pessoas, né? Porque eu saio na rua, boa tarde, bom dia, opa, então não tem esse negócio, não tem essas frescuras. Então estou sempre falando com pessoas. Então se eu vou, qualquer lugar que eu vou, ambiente que eu estou tentando me relacionar com o máximo de conexões que eu puder fazer, eu vou fazer. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazendo conexões para pessoas e traz para mim, eu quero cuidar dessa pessoa, né? Internet, eu vou te atender, tem outra coisa aqui, não, vamos mudar isso aqui, vem cá, vem trabalhar comigo, entendeu? Então, assim, essas pessoas, por exemplo, elas têm um acesso direto comigo, então, às vezes eu vou sair do escritório e vou para casa das pessoas, eu chego na casa da pessoa, vou fazer análise de rede, vamos mudar a instalação de lugar, vamos fazer a necessidade que ela tem, porque geralmente, Rafa, nós que estamos nesse campo, a gente sabe que as pessoas, quando elas contratam a internet, nas construções, elas não têm uma rede preparada para a internet. Elas preparam a rede elétrica, elas preparam a rede de água, mas a internet é uma coisa que as pessoas imaginam que é só passar o fio desse aí. Não, né? Embora hoje as pessoas já estão melhorando isso, né? Mas assim, os grandes problemas de internet é quando você tem
uma rede na sua casa que você quer colocar, por exemplo, o roteador dentro do escritório, por exemplo. Né? Fecha a porta e você quer que esse roteador atenda a sala, a sua cozinha, seu banheiro, né? Sua área de churrasco. E aí não vai ter como. Tem que fazer expansão da rede, tem que mudar essa instalação de lugar. Então, assim, cada vez mais a empresa está se preparando para que isso seja orientado para o cliente. E o que já foi feito, tentar consertar, porque acaba que causa uma insatisfação. Uma diferença da Speed é que a Speed está pronta para atender esse cliente e para investir nesse cliente, porque ele vai ter que mudar, essa instalação de lugar, ele vai ter que fazer expansão de rede, ele vai ter que mudar as coisas. Então, é um diferencial muito grande, porque assim, a gente quer qualidade e satisfação. Porque outras empresas, por exemplo, nem todas desejam isso, entendeu? É como assim, eu quero ter preso ali, mas no contrato, mas não quer estar com aquela. E nós não, nós temos esse processo de conexões, né? De satisfação, de qualidade com o cliente. Então é um pouquinho bem diferente nesse quesito aí. Eu vou compartilhar aqui uma ideia sobre essa questão da expansão do sinal. Tem gente que tem uma casa que algumas paredes são de azulejo. Rapaz, Sim. pode observar, tem gente que pensa, na minha casa, por que aqui o sinal não chega lá? Ali já não chega. Por quê? Porque espelha, né? Ele espelha, ele atrapalha. É muita interferência. Eu faço até algumas pessoas já cheguei a falar assim, não, é o seguinte, é a mesma coisa você pegar o seu roteador e botar uma caixa de sapato em cima dele. Você vai chegar ali e mede o sinal, vai ser a mesma coisa. Então, cada parede, gente, viu? Cada parede vai ter interferência. Vai ter interferência. Então, a Speed Telecom faz o quê? Ela resolve essa questão. Muita gente fala, a minha não resolveu ainda. Às vezes a pessoa ficou caladinho e não abriu a ordem de serviço, viu, gente? Olha, vou dar ideia aqui pra vocês. Não tá chegando 100% em tal local da minha casa. Abra a ordem de serviço. Fale sobre o seu plano. Exatamente o pessoal lá da Speed Telecom vai resolver pra você. Vai sim. Eu já cheguei na casa de um cliente que o roteador tava atrás do guarda-roupa, né? Porque eu acho que foi até você que foi lá no dia. Porque... eu queria esconder aquele negócio. Que esconderam. Engraçado que todo mundo quer fazer isso, né? Quer esconder o roteador. Aquelas anteninhas muito feias, aquele negócio, vamos esconder. Roteador, sem roteador não vai, né? Então, assim... Então, essa orientação tem que existir. Mas, enfim, então esse é o trabalho. Nós estamos aí na estrada, né? Contribuindo, servindo. É um prazer servir as pessoas, ver as pessoas felizes. Você pega um cliente, às vezes, que está com problema na rede, precisa fazer uma expansão, precisa modificar. E às vezes ele está insatisfeito. Poxa, estou insatisfeito, vou assistir ali um jogo de futebol, televisão travando o tempo todo. E é um prazer para a gente visitar a sua casa. A empresa também, né? Quem tiver... Empresa, mudar, chegar lá e fazer uma consultoria interna, que é uma coisa assim top, assim, muito top. E você poder mudar aquela história ali, aquela insatisfação. Porque é chato demais você estar assistindo um jogo e a televisão rodando, Netflix e a televisão rodando. E aí você fala, poxa... hoje, se você tendo a melhor tecnologia e você ainda anda nesse ambiente, o Brasil ainda anda muito nisso, muito, né? Questionamento, reclamações, né? Então, assim, a gente tenta tratar isso, né? A gente tenta ir lá e fazer isso diferente. Às vezes nós vamos fazer o que é possível na casa do cliente. E aí o que acontece? Quando a gente faz e trata isso, que você pega o feedback depois, poxa, o cliente super satisfeito, cara, ficou maravilhoso, aquele problema acabou. Aí você vai lá e fala assim, e aí que você tem que falar da Speed, o cara vai falar assim, eu tô há não sei quantos anos com a Speed Telecom, tô 10 anos com a Speed Telecom, não sei quantos anos aí, muito satisfeito, entendeu? Então isso é muito bom, essas tratativas, essas conexões que vão surgindo com o cliente, né? Eu acho muito interessante alguns locais que eu vou, a pessoa fala, eu tô desde o início, eu conheço desde o tempo que Moisés vinha atendendo, então eu acho muito legal isso, entendeu? Muito bacana, pessoal aqui é em casa, né? Tá em casa, não é isso? Tá em casa. A população de montanha hoje tá em casa, né? Você vê que, para você falar hoje, eu vou falar com o gerente de uma empresa, com, né, o gestor quem trabalha na questão de comunicação, você vai ver que é uma dificuldade muito grande, né? Você vai ter que ir para fora da cidade para falar com um cara desse. Então você tá aqui dentro, você vai ali, eu quero reclamar, eu quero fazer uma reclamação, eu quero fazer um elogio, eu quero contratar. Então assim, você tem essa facilidade. Você vai no escritório do centro, você vai na nossa sede, então você tem essa facilidade para estar tratando, né?
Mas isso é muito bom e assim, é comunicação, né? A comunicação é muito importante. E eu vou fazer mais um gancho aqui, porque assim, pela sua trajetória, pelo tempo que você vem aí correndo atrás das coisas, não foi de uma hora para outra. Muita gente me comenta assim, o Robson, hoje em dia, né, tá trabalhando com internet. Né? Eu já vi ele trabalhando antes com açougue. Como uma mudança? Aí a pessoa pensa, é fácil assim chegar e virar? Não é, né? Então foi muitos anos de... Muitos anos, porque assim, é uma chave muito grande para você virar, né? É um processo muito grande para você virar. Talvez, se fosse anterior a estudo, eu queria, por exemplo, ter me aperfeiçoado mais. Né? Não é que eu me sinto velho para isso, mas por não ter tempo para isso. Mas é uma área tão sugestiva, é uma área que tem tanto dominado a questão da juventude dos dias de hoje, que você vai ver que, poxa, o TI, os meninos estão aí numa evolução gigantesca, né? Então você sai de um trabalho ainda que seja, né, não tanto tecnológico, né, que é açougue, né, embora tenha as contribuições, né, mesmo que você vai contribuindo em toda a sua história. Então, desde o ensinamento dos seus pais lá, você vai ver que você vai pegando coisas que você vai trazendo pro seu dia a dia, que você vai viver. Esse é o sucesso, né? Mas assim, para você virar uma chave dessa tão grande, assim, poxa, eu faço isso e eu pensava muito naquilo. E você agora precisa virar essa chave. Era muito difícil essa chave, porque assim, já tinha uma história, eu tinha 10 anos de açougue, imaginei, você trabalhar 10 anos naquilo, sobreviver daquela profissão, e agora você precisar virar a chave. Né? Você precisar se ambientar com outras ferramentas, você parar para ouvir, né? Eu era empresário, por exemplo, já estava no ramo de empresário, né? Eu tinha um churrasquinho eu já tinha um churrasquinho na praça, eu lembrei dessa. Né? Espetinho do Robinho, então aquele negócio todo, aquele movimentão na praça, então eu tinha um espetinho na praça, eu tinha um açougue, então a coisa estava fluindo, estava dando certo. A sua comunicação lá era fumaça, começava a fumar, o pessoal eu já chegava lá, já chegava. Né? E ali colocava os medalhão e fumaça, né, no povo, e daqui a pouco o povo se juntava, aquele negócio era fantástico. Então, dali você pega e você fala assim, rapaz, e você tem que parar com isso tudo e já não era, né, já não era um menino de 17 anos que estava ali ingressando, porque quando você já ingressa, Daqui a pouco você vai entregar a sua idade, viu? Ó, você falou ainda agora, 14 anos de casado, mais 10 anos de açougue, 10 anos de speed. Vai dar demais. Aí... Mais 10 anos de quê mesmo? Não, tá bom. 40 e poucos. E aí o que acontece? Você queria arrumar uma charada pra noite, uma piada, já achou. E aí o seguinte, pra virar essa chave foi sofrido, entendeu? Muito sofrido pela questão de você não saber lidar com aquelas coisas e você ter que aprender. E você deixar de sair de né, você tem a ideia, sair de um patamar que você estava vivendo para agora você vai, né, criar um caminho e agora você tem que ouvir pessoas novamente, né? E se você não tiver com a cabeça boa, bacana, você não consegue andar, né? Ainda mais quando você vem por momentos assim tão decepcionantes, tão naquilo que você acreditava. Eu tinha ideias assim de açougue fantásticas, né? Eu tinha ideias de fazer coisas grandiosas, né? Por várias vezes nós fizemos reunião com a Prefeitura de Montanha sobre em relação ao selo da carne de sol, né? E eu estava ali falando um pouco da carne de sol desse momento, né? E aí nós participamos daqueles momentos que a Prefeitura faz, que é a festa da carne de sol de Montanha, então a gente estava ali na frente. Mas quando eu comecei a desempenhar que eu tive essa oportunidade, você vai, né, abraçando, e você vai, né, Deus vai te dando ali um posicionamento para você seguir. Mas esse engajamento ele é muito difícil, essa virada de chave, né? Às vezes a gente fala assim, mas se você nunca tiver um empurrão, você nunca vai. Você já viu aquela história de quem mexeu no seu queijo? Não. Quem mexeu no... É uma história... Basicamente assim, eu vou contar a história. Eu acho que eu errei o tema aqui, mas quem tiver lido o livro, né? É a história de 2 ratinhos. Esses ratinhos, todos os dias eles saíam, eles viviam num labirinto. E aí, eles comiam queijo, ia lá, sabia o caminho, ia, pegava os pedaços de queijo
e voltava pro seu buraquinho de novo, novamente, né? Ia lá e voltava pro buraquinho lá, né? Buraquinho do rato. Do rato, viu, gente? Aí, voltava. Ele ia e voltava todo dia. E eram 2. E aí, foi acabando o queijo, mas eles sabiam que aquele caminho era o caminho certo. Eles iam lá, pegavam o seu queijo e voltavam pro seu buraquinho. Ia e voltava todos os dias. Aí foi acabando. E aí eles começaram a ficar com fome. Aí tinham 2. Um desses falou, eu vou mudar o percurso, eu vou sair. Aí o outro falou, não, você vai se perder, não existe mais queijo. Só aqui existe o queijo. É só desse jeito que funciona. E aí ele ficou lá. Faminto, rodava e comia um restinho ali, uma migalhinha que tinha em algum local, e o outro saiu. Se perdeu. Até quando ele não estava nem acreditando mais, ele encontrou o manancial de queijo. Então, isso deu bem. Então ele acabou ali indo para outro local e depois ele ainda conseguiu achar o caminho de volta e trouxe o seu amigo para ir para o local que tinha mais queijo. Então na sua vida eu vou fazer aqui essa narrativa, né, que você mexia com queijo, né? Era. E você mudou para outro ambiente. E assim, você vai ver que os percalços dessa mudança, ela é sofredora, entendeu? Então assim, às vezes ninguém quer passar por sofrimento, né? Você não quer passar por aquilo de novo. Porque até para você chegar ali, você teve uma história, um contexto, um tempo para estudar, né? Por exemplo, quando eu estava dentro de tela, por exemplo, trabalhando com já, né? Eu fiz história, né? Por exemplo, fiz graduação em história, mas assim, também era um novo ambiente, né? Uma nova realidade. Mas eu tive 3 realidades assim. Embora eu não tenha mudado a chave para ir, né? Trabalhar, né? Em sala de aula, né? Mas eu era uma forma que eu fiz história, na verdade, porque era uma forma também de contribuir com a civilização de alguma forma, né? Com a sociedade, sala de aula, né? Pensava muito em aconselhamento de jovens, esse tipo de coisa, porque né, havia muito transtorno, assim, falar, poxa, a gente podia, uma sala de aula, talvez eu não iria só ser um professor, por exemplo, né? Você ia contribuir com as pessoas, com o jovem que está ali no momento depressivo, a situação, e você poder contribuir, começar a dar uma visão, né? E aí, essa mudança, por exemplo, ela foi sofredora, né? Eu tive que ralar muito, e eu fui crescendo, né? Crescendo. Nesse crescendo eu já né? Tá grandão já. Tá né? grandão. Nós tivemos aí, nós já fizemos algumas viagens aí para Recife, para trabalhos, né? Futuro SP, por exemplo, trabalhos grandes já, acompanhar a evolução de internet no todo o Brasil. Esse ano aí nós iremos para São Paulo, né? Já um novo momento também, aí já para expansão. Então você vai vendo que, tipo assim, não vale a pena o sofrimento? Demais. Eu olho para trás hoje e falo, rapaz, né? Aonde eu tô, né? Por exemplo, como eu consegui, né? E graças a Deus isso tudo, né? Veio de uma história, tem um contexto, né? Tem um contexto, a questão de oportunidade. Moisés abriu a porta, Moisés teve tempo para me ensinar. Eu me lembro até hoje da primeira aulinha. Isso aqui é um PTT, esse PTT fica lá em Recife, esse daí, né? Lá em São Paulo, esse daqui aqui, internet é isso, internet é aquilo. Então, entendeu o que é internet? Desenhando numa canetinha. Então eu me lembro dessa aula, a primeira aula foi até hoje. Então assim, e eu abri minha mente, eu estava com minha mente preparada, embora, né? Um pouco preocupado porque eu já era casado, eu já tinha família, né? Você tinha que manter. Então, graças a Deus deu certo, né? Tem dado até hoje, para ter uma ideia, assim, eu gostei tanto dessa área que eu não quis ir para a sala de aula, embora tenha tido convites, né? Eu não fui, preferi ficar na Speed justamente pela questão do trabalho com pessoas, da motivação, por exemplo. Moisés era muito motivado no negócio de internet, então você vai se motivando por ele muitas vezes, né? Eu falo com ele que se um dia ele parar de mexer com telecomunicação, eu acho que eu paro junto, porque acaba que aquela pessoa que te bora, impulsiona, né? Então se você fica sem ela, você fala, você perde a graça, parece que não tem mais, né? Aí você vai tentar andar por outros caminhos. Mas
esse processo todo de aprendizagem, o sofrimento que foi passado, o sofrimento, quando eu digo assim, porque você tem que... Eu tive que tipo, andar e consertar todo o troço que estava para trás, né? Eu tive que consertar muita coisa. Tive que alinhar muita coisa. Então, para você andar e hoje você andar na rua, para você estar na casa de cliente hoje, para você resolver problema, para você dizer, ó, fica com esse Speech Telecom que é o melhor provedor que tem, né? Contrata esse Speech Telecom que é o melhor provedor que existe. Então, assim, tem todo um processo, né? De sofrimento. E de alegria também. Com certeza, são frutos, foram plantados, né, como semente primeiro, começou bem menor, e graças a Deus está aí a Speech Telecom, tá o Robson aqui hoje em dia, o gerente da Speech Telecom na cidade de Montanha pro mundo, não é isso? Pro mundo, eu já falei que eu já penso já em algo internacional já, a marca pode mais ficar só no Brasil, não, tem que evoluir, e a referência é sempre Montanha. Tá onde? Montanha, então é algo assim, muito bom. E aí vem uma coisa muito forte que eu quero voltar a falar sobre isso, essa questão de formação de pessoas, entendeu? Por exemplo, hoje eu recebo inúmeras pessoas, olha, me dá a oportunidade de trabalhar. Às vezes assim, são tantas pessoas em Montanha, procurando emprego, jovens, que você não consegue, porque assim, a porta ela é muito grande, com essa quantidade de pessoas e essa absorção, entendeu? E aí, assim, aqueles que a gente acaba pegando, tentando fazer o possível, vai pegar, e vai acontecendo, você vai pegando pessoas, vai formando, vai pagando curso para essas pessoas, as pessoas vão estar trabalhando. E aí, assim, acaba que, às vezes, você fica, assim, até um pouco preocupado com isso, né? Você sabe que são pessoas que precisam, pessoas que querem ingressar. E toda pessoa que trabalha na Speech Telecom, ela sai de lá profissional, né? Para trabalhar em outra empresa, para exercer outra situação. Mas ela ali, ela sai, se ela vem para a questão de técnico, né? Ela sai formada, NR35, NR10, ela sai preparada para, né? Para executar outras coisas. Se ela vai para o escritório, ela sai ali com outras ideias. A internet é outro trabalho, né? É bem diferente de tudo que Interessante também que nessa nossa conversa eu observei que você teve no estágio como motorista, depois partiu para o campo e agora, primeiro, depois você trabalhou um bom tempo ali em várias funções ali, não é isso? Aí foi mudando tinha que fazer tudo, foi variando as funções. Tinha que fazer financeiro, tinha que fazer atendimento, tinha que fazer a questão da gestão de campo, o serviço dos meninos de campo também. Aí já se coordenava campo, serviços, gestão financeira, e aí vai, gestão de pessoas, né? E aí você vai. Hoje em dia eu observo que está bem estruturado, a empresa está bem dividida ali em vários campos, e para melhor atender o cliente, eu acho muito interessante isso. Eu acompanho de perto, então eu acho muito bom. Tô lá todo dia. É muito bom, entendeu? Assim, embora para executar você tem que gostar, porque assim, é como eu disse, pessoas me ligam o tempo todo, seja para pedir emprego, seja para algum evento que precisa ali de um apoio, então estamos juntos. Pessoas me ligam para falar da internet, que precisa de uma assistência, e a gente está junto. Pessoas me ligam para contratar a internet, tá junto. Agora, você já pensou se você não gosta? Você vai limitar. De tal hora só te atende de tal hora, né? Então você fica limitado. Embora a nossa empresa hoje já trabalhe até as 22 horas, nós estamos atendendo nosso cliente hoje, né? O que é muito bacana. Hoje nós começamos ali às 8 da manhã, nós vamos até às 22 horas atendimento, né? Então, assim, bem personalizado, atendimento na necessidade do cliente, assim vai. E é de uma maneira bem, como se fala, bem dividida. Então, estão vários profissionais alternando em horários, né? Para dar esse tanto de horas. Escalas, pessoas trabalhando diferente, feriados, sábado, né? Domingos. Então, pessoal trabalhando numa pegada muito grande para atender a demanda da cidade, das cidades, né? Hoje nós atendemos aí, eu falei como a gente tem Vitória, né? Mas assim, pronto, instalando, não está pronto ainda, nosso sonho é ir começar algumas cidades, né? Mas assim, tem novidade para esse ano, não é? Já pode falar? Já pode falar? Não posso nem falar ainda, mas tem novidade chegando aí, novidades grandiosas, coisa grande. Fiquem ligados aí. Atenção, todo cliente da Speech Telecom, fica ligado, que tá perto de sair aí as grandes novidades desse ano, né? O ano passado nós fizemos do smartphone, né?
o iPhone. Exatamente. Na verdade. Então nós sorteamos. Esse ano a Speed já quer mais, então ela quer. A ideia é essa. A ideia de Moisés ela é muito boa porque também por isso que eu gosto muito também. Porque não é só a visão de ter cliente, crescer a empresa, mas ele trabalha muito essa questão social, de essa conexão com o cliente, essa coisa boa, essa coisa top que é. Então assim, é Speed. Quer tomar um cafezinho, vai lá na Speed, a gente senta, conversa, toma um café. Quer falar de coisa boa, vai lá que eu vou te entrevistar também, fazer um videozinho pra colocar no Instagram da empresa. É isso, tem acompanhado aí que você tem no cliente. Achei muito legal você vai conversa com o cliente ali, tá ali bem espontâneo, porque assim, a pessoa vai lá e fala a Speed Telecom mesmo, na íntegra. Exatamente. Então achei muito interessante isso aí, parabéns, viu? Muito boa iniciativa, achei muito legal isso. Nós temos só tá aqui de primeira mão, nós temos um trabalho de consultoria interna, né? E também nós damos a cara, né? Nós estamos na rua o tempo todo. Então a nossa ideia esse ano, por exemplo, é estar visitando as empresas, estar mostrando a marca da sua empresa e falar, né, do tempo que a Speed está ali, você está satisfeito, e colocar no nosso canalzinho lá, tanto a marca do cliente quanto também a divulgação da nossa, né? Nós temos outros projetos grandiosos para acontecer, espero acontecer esse ano, né? Esse processo todo de vida, né, de comunicação, de internet, ela sempre te coloca para crescer, né? Assim, você pega uma ideia, por exemplo, em termos de conhecer pessoas, de estar com essas conexões com as pessoas, sou conhecido demais na cidade, né? Acaba que você vai cada vez mais crescendo, você vai tendo momentos que pessoas olham e falam, poxa, você às vezes até te chama para falar alguma coisa com as próprias empresas, né? Tá, atendimento. Por exemplo, todo treinamento na Speed Telecom, quem realiza somos nós, né? Então, todo treinamento quem faz somos nós. Então, tem esse processo. Achei interessante que até para outras coisas a Speed está sendo referência hoje em dia. Teve esses dias uma reunião aí sobre a Excel, algumas regras, algumas normas. Sim. Então, aconteceu lá no galpão da Speed Telecom, é isso? Fala pro pessoal de casa aí, essa questão da divisão ali, onde é o escritório, onde é o centro. Fala pro pessoal de casa, explica aí pra eles. Nós tínhamos anterior lá a nossa base, né? O atendimento era um escritório lá próximo à barragem. E nós precisávamos de algo pro centro ali, mais próximo das pessoas. A gente entendeu que Moisés entendeu que precisaria de um novo escritório para que fosse mais fácil pro próprio cliente ali, né? E aí nós abrimos o escritório no centro. Entendeu? Então, onde é que nós temos o nosso ponto de atendimento hoje aberto para cliente? Né? No centro de Montanha, que é na frente do laboratório da Polo, né? E a nossa base também funciona no atendimento, mas um atendimento interno, mais por uma forma mais interno, resolver mais questões ali, financeira, administrativo, né? Então, está sempre voltado a isso aí. É isso, então tem os 2 pontos. Agora esse momento aqui é aquele momento que eu peço, né, para o convidado olhar para a câmera, né, mandar alô para quem ele querer, falar o que ele querer. Se quiser falar algo motivacional, você fica à vontade, beleza? Eu vou deixar uma frase. Essa frase aqui ela é a frase da minha esposa. Vai lá. Comigo assim direto. Olha no olho do pessoal então, lá. Ó. Plantar é uma escolha, né? Colher é obrigação. Então hoje nós estamos aqui nessa entrevista falando de mim, mas falar um pouco da Speed Telecom, mas colhendo todo esse processo, né? Esses processos que aconteceram anteriormente e hoje pode contribuir de alguma forma com a sociedade, né? Seja com a internet ou às vezes de outra forma, mas contribuir de alguma coisa, ajudar a sociedade em alguma coisa, a necessidade da sociedade, né? Então fica essa dica. Nós temos a opção. Agora, depois que fazer a obrigação, ela tem que acontecer. Então, para nós é satisfatório demais falar um pouco, né, de todo esse processo, de tudo da minha vida, por exemplo, embutida isso aí. Não tem como falar de minha vida se não falar da Speed, né? Porque tá junto aí. Faz parte, muito parte, né? O trabalho, a gente vive mais no trabalho do que em casa, não é isso? Quem em casa. E aí eu queria deixar um salve, né? Deixar um salve. Salve pra minha família. Pra minha esposa, pro Daniel, pro Estevão,
Pro Alf, o Fernando, o Antônio, eu vou falar todo mundo, não é gente demais, mas pra Lena. E assim vai, né? Então tá aí o nosso salve. Não, dá um salve pra Moisés, rapaz. Aí, salve aí pra equipe da Speed Telecom, né? Olha, nossa. Tá aí nosso joia. Pessoal do marketing aí, a Rayane, né? O Adrien, né? Mandar um alô pra eles então. Tamo junto. Espero não ter esquecido de ninguém aqui. Vou dar alô pra todo mundo, né? Estreados. Não esquecemos. Então assim, manda um abraço pra todo mundo logo. Pra todo mundo. Porque assim, né? Se fosse falar aqui, ia ser pra falar a cidade toda, né? Porque nós somos... recebemos ali o apoio geral, graças a Deus, da cidade. Geral. Nós temos cliente hoje que briga pela Speed Telecom. Não é Speed, não inventa de falar nada não, porque é Speed, né? Então a gente tem essa satisfação, nós temos essa proteção assim com o pessoal, bem bacana. É isso. Pessoal, desde já, Robson, vou agradecer a sua presença. Muito obrigado mesmo por ter vindo, compartilhado a sua vida, as suas ideias. E esse foi mais um QuestioneCast. Obrigado por sua audiência e até uma próxima. Tchau.